A paz de São Jesus, quero deixar hoje uma palavra que está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Eu já peço que você compartilhe este vídeo, envie para mais vidas, envie este vídeo para mais pessoas, compartilhe com mais alguém, amém? Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 20, que fala assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela está nos falando, no versículo 15, ela começa nos falando: acautelai-vos. Ter cautela. Acautelai-vos é ter cuidado com algo. É ter cautela, ter cuidado. Então, a palavra do Senhor começa nos falando assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que existem muitos falsos profetas no nosso meio. Estamos vivendo tempos em que tem se levantado muitos falsos profetas, homens e mulheres que se dizem ser de Deus, mas na verdade não são. Homens e mulheres que falam de Jesus, pregam a palavra do Senhor, falam do amor de Jesus, mas estão longe de Jesus. Homens e mulheres que pregam em cima dos púlpitos, falam de Deus, mas Deus está longe deles, porque são pessoas avarentas, pessoas que só pensam em si mesmos, mas não pensam no próximo, porque são pessoas vaidosas, homens e mulheres vaidosos, mulheres que só pensam na vaidade, homens vaidosos que sobem em cima dos púlpitos, pregando, falando de Jesus, mas estão longe de Deus. Pessoas que ficam pregando, distorcendo a palavra do Senhor, falando coisas que a Bíblia não fala, não diz. Distorce a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, que existe muito dessas pessoas no nosso meio. Por isso que a palavra do Senhor fala que a gente tem que ter cautela. Devemos ter cuidado para não sermos enganados por esses falsos profetas que têm se levantado. Muitos falsos profetas que têm se levantado, levando muitas pessoas ao inferno e não para o céu. Que pregam a palavra de Deus distorcidamente, que distorcem a palavra de Deus, que só pregam coisas boas, que só pregam prosperidade, bens materiais, mas não pregam a salvação, não pregam arrependimento, não pregam a palavra de Deus verdadeiramente. Vemos aqui, meus irmãos, que nenhum dos apóstolos, nenhum dos servos de Deus nunca pregaram bênçãos, mas eles pregaram a verdade, eles pregaram arrependimento, pregaram a salvação. Nós, como servos de Deus, devemos fazer do mesmo jeito. Devemos pregar o arrependimento, pregar a salvação, pregar a verdade de Deus, pois o caminho do céu não é só coisas boas, tem os espinhos também, e devemos pregar. Mas muitos falsos profetas têm se levantado e pregando só coisas boas,
pregando só prosperidades, bênçãos, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Muitos têm pregado coisas que a Bíblia não tem falado, distorcem a palavra de Deus. Algo que é errado, que é pecado, eles dizem que não é pecado. E tem levado muitos ao inferno por causa disso. E a palavra do Senhor continua aqui nos falando que vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E é isso que nós estamos vendo, meus irmãos. Pessoas que ele por fora, ele parece com um cristão verdadeiro. Parece com um servo de Deus. Mas por dentro são lobos devoradores. Se vestem como ovelhas, mas interiormente, por dentro, são lobos devoradores. Pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas que só pensam em si próprios. Vemos muito isso, meus irmãos, nos tempos de hoje. E devemos, nós como servos de Deus, devemos tomar cuidado para que nós não venhamos se enganar com falsos profetas, com pessoas enganadoras. Não devemos, meus irmãos, se enganar com esses falsos profetas. Devemos ter vigilância, devemos vigiar. Que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Nem todo mundo que fala no nome de Deus é realmente um servo de Deus. Como a palavra do Senhor aqui continua nos falando, no versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, nós conhecemos se uma pessoa é servo de Deus mesmo ou não, pelos seus frutos. Que não tem como colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. Nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então esses falsos profetas que vivem aí enganando as pessoas nos púlpitos, que vivem enganando, só querendo dinheiro, só querendo Pix, que nós nas redes sociais nós estamos vendo muitas pessoas que dizem ser servos de Deus, que ficam aí fazendo live atrás de Pix, de dinheiro, só pensam em si próprios. São falsos profetas que ficam profetizando, mas a fim de dinheiro, querendo dinheiro em cima. Falsas profecias, profecias que não se cumprem. Falsos profetas, que estamos vivendo tempos, meus irmãos, que tem se levantado no nosso meio muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Mas também existe ainda aqueles que servem a Deus verdadeiramente. Aqueles profetas verdadeiros que não deixaram ser enganados e servem a Deus verdadeiramente. Aqueles profetas que profetizam só aquilo que Deus manda verdadeiramente. E ainda existe, meus irmãos, muitos profetas verdadeiros que servem a Deus verdadeiramente. Mas estamos vivendo tempos em que tem se levantado muitos e muitos falsos profetas que dizem que servem a Deus, mas não servem a Deus coisa nenhuma. E nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Nós conhecemos eles pelos seus frutos, para nós não ser enganados. Devemos ler a Bíblia. Devemos conhecer a palavra de Deus para que nós não venhamos ser enganados. Então, leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus. Leia a Bíblia verdadeiramente, para que você não venha ser enganado por falsos profetas. Profetas que só pensam em si próprios. Mulheres vaidosas. Mulheres que só andam em vaidades. Devemos ter o nosso corpo santificado para Deus. Nem tudo Deus se agrada. E aqui fala que
no versículo 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Esses falsos profetas que vivem aí enganando, a palavra do Senhor fala que serão cortados e lançados no fogo, que aqui significa o inferno, o lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo naquele último dia. Esses falsos profetas, eles vão dar conta a Deus de tudo que eles estão fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, cautelai-vos, tome cuidado, não seja enganado, vigie em todo tempo. Devemos, meus irmãos, analisar cada árvore, se eles dão bons frutos ou maus frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra para a sua vida. Compartilhe com mais vidas, compartilhe com mais pessoas. Envie este vídeo para mais pessoas, amém? E que nós venhamos, meus irmãos, vigiar. Pois estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está voltando e tem se levantado entre nós muitos falsos profetas. Que nós não venhamos ser enganados. Amém? Que Deus te abençoe sua vida. A paz de Senhor Jesus a todos.